Olá, seja bem-vindo à edição número 10 do Rugido Cast. E para a edição número 10 não podia trazer ninguém mais, ninguém menos que a nossa fera Marta Andrade. Ela tá aqui dando risada. Gente, só que marca isso? o golaço, né? Camisa 10. Entendeu? E ela achou que eu esqueci o nome dela, gente. A minha cara, Ai, esse negócio, né? Gente, de 10. Pessoa séria nas redes sociais, passa essa imagem Super. séria, coach de sou, executivos. Uhum. Vou ler aqui, porque olha, gente, só lendo, porque a biografia da moça somos jovens, mas a biografia é extensa porque a gente é muito intensa, né? Marta Andrade é coach, palestrante, especialista em desenvolvimento de lideranças, tendo mais de 20 anos de experiência. Já mudou a vida de mais de 16 mil pessoas com técnicas avançadas de coaching e desenvolvimento pessoal, focada em lideranças, né? Uhum. O resto eu vou... Gente, é tanta coisa aqui que só este número, 16 mil pessoas, já diz muito. Então, se você está chegando agora, como gosto de dizer, pega papel e caneta, anota, porque sabe o que está faltando na sua vida para aquele resultado que você tanto quer alcançar, para aquele seu sonho que está faltando é aplicar. E hoje vai ter uma série de insights, uma série de técnicas. O tempo da Marta não é barato, o resultado que ela ajuda as pessoas a atingir não é pouca coisa. Então, assim, cara, moça, você anotar tudo que a gente vai falar aqui, ou pelo menos um insight. Às vezes a gente precisa de um insight, uma ferramenta para chegar onde a gente quer. Verdade. Então, papel e caneta, escuta com carinho. Já assina, se você não assina ainda o Rugido Cast. Já segue a gente no Spotify, no YouTube. E aproveita, porque vai ter muito conteúdo aqui. Como que você enveredou por esse caminho? Que te trouxe por esse caminho de transformar vidas, Marta Andrade? Dani, primeiro uma alegria estar aqui com você, né? Muito legal essa oportunidade. Você sabe que desde pequena eu tenho a percepção, né? Hoje olhando para a minha vida, eu tenho a percepção de que eu já tinha um direcionamento para pessoas, assim. Uhum. Mas eu verdadeiramente fui para pessoas quando eu entrei numa grande empresa que eu trabalhei nela durante 12 anos. Ali, eu, de fato, encontrei o espaço entre o que eu entendia, que eu acho que tinha um talento ali, né? E o espaço para esse talento acontecer. Então, nessa empresa, foi quando eu comecei a desenvolver pessoas, fui para a área de treinamento. Eu começo nesse negócio numa área jurídica, né, que eu fui contratada como auxiliar administrativo. Eu me lembro assim que eu ganhava R$398 assinados na minha carteira. O primeiro contra-cheque. Nossa, socorro! O meu primeiro... Denunciei a idade, né, agora. A gente nunca esquece. E aí, eu fui crescendo lá nessa empresa. Eu fiquei lá 12 anos. E eu estava lá, acho que uns 2 ou 3 anos, eu fui para uma área de vendas, e da área de vendas eu fui para treinamento de vendas. Uhum. E aí, desse momento, assim, a identificação foi total, e eu já percebia as pessoas me procurando, eu percebia as pessoas me pedindo orientação, e eu até, naquele momento, eu não entendia, porque aquilo para mim era uma coisa natural, eu não entendia o quanto eu ajudava, o quanto eu beneficiava ali. Então, eram trocas muito naturais. E essa coisa foi acontecendo, até que, quando eu fiz 30 e poucos anos, isso se tornou consciente, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? O quanto a gente vive na inconsciência e o quanto a gente, depois da consciência, direciona a vida, né? Então, faz uma diferença muito grande. Eu me lembro assim de antes e depois desse momento de tomada de consciência de quem eu sou, o que eu sei fazer mesmo. E qual que é meu impacto nas pessoas, né? E elas em mim. Então, foi esse movimento ali, foi ali nesse momento que eu acho que essa coisa veio mais para a consciência, né? Dentro dessa empresa ainda, que foi um grande presente aí na minha história, na minha carreira, essa empresa, né? Foi uma das empresas que eu trabalhei, mas foi a empresa que eu acho que causou o maior impacto mesmo na minha carreira, né? Foi esse movimento.
Eu lembro que você contou... Bom, conheço várias histórias. Gente, pensa uma pessoa... Eu sou a Como pessoa é que de você falou caos, aqui né? quando você chegou? Caos. Tem um queijo, mas o quê? Eu tenho um queijo e uma rapadura para contar aqui, né, gente? Então, rapadura é dura, né? Já diria-se o nome, é muito tempo para comer uma rapadura. Ai, ai. Uma das histórias que você contou que mais marcou foi de um chefe seu que virou um mentor. Que uma vez chamou você e um colega na sala. Fez um alinhamento ali. Foi muito legal. E é muito legal essa história. E como que foi? Aquilo te trouxe, assim, uma presença sobre maturidade emocional, sobre liderança, sobre autoliderança? Porque, para mim, aquilo foi um exemplo de autoliderança. E eu acho que não existe bom líder, e quem está ouvindo aqui, né? A Marta treina líderes. Sim. Eu acho que não existe boa liderança sem autoliderança antes. O Dani, muito legal você lembrar dessa história, porque o que eu acredito sobre liderança, né? Atrás de todo crachá tem uma pessoa, né? Atrás de todo papel que a gente representa tem uma pessoa. E o que eu acho que eu faço mesmo? Eu treino a pessoa que usa o crachá do líder, né? Então, naquele momento, eu tive contato, talvez pela primeira vez, com o treinamento da pessoa Marta. Porque eu era analista ali naquele momento, eu tinha um colega e a gente teve um conflito. E eu entrei na sala do meu diretor na época reclamando desse colega. E aí, antes que eu concluísse a primeira frase, ele virou para mim e falou, para. Chamou o colega, eu quase disparei o coração, né? Falei, Quase não, disparou, falei, certeza. Jesus amado, como assim ele está chamando o meu colega? O meu colega veio, ele falou, fecha a porta. Nós sentamos ali na frente dele. E ele olhou para nós e falou, e ele olhou para ele e falou, olha, a Marta está aqui me dizendo de um problema que ela está tendo com você. E eu estou te trazendo aqui para a gente resolver essa situação. E ele ficou muito bravo comigo, meu colega, porque imagina, eu estava falando mal dele para o nosso diretor, né? E a gente começou a discutir ali na frente dele. Ele falou, gente, para, porque nós vamos ficar aqui até vocês resolverem essa pendência. Porque vocês precisam aprender a ser time. Independente do que vocês pensam um do outro, vocês têm que ser time. Porque vocês jogam no mesmo time. E naquele momento, né, Dani, é claro que isso foi ali, a história é um pouco mais longa, né, mas resumindo aqui, naquele momento eu tive a clareza de que o meu comportamento, as minhas escolhas, impactariam diretamente em como eu lidaria com um time. Né? Porque, por exemplo, se eu sou líder ali daquele time e permito que a fofoca aconteça, que um colega venha falar do outro para o diretor e o diretor alimente isso, eu estou criando um câncer dentro do meu time, né? Eu estou desestabilizando o meu time. Então, naquele momento ali, foi uma das primeiras lições que eu tenho assim memória, né? De entender como é que a gente forma as pessoas que lideram. Né? Como é que a gente lida com essas limitações, né? Porque eu sou uma pessoa, né, que hoje indiretamente lidero milhares de pessoas, né? Eu estou em sala com centenas de líderes, né, todo mês, com frequência, com coaches, com coaches, né, com muita frequência. E é lógico que neste momento eu sou líder deles, porque eu preciso ensiná-los como é liderar, né? Eu assumi uma turma de trainees agora na semana passada e aconteceu um caso interessante. Um deles chegou atrasado no primeiro dia de treinamento. E aí, nós estávamos ali começando e tal. Num dado momento, quando eu fui fazer uma introdução sobre um tema, eu olhei para ele e falei, olha, e inclusive hoje é a primeira e a última vez que você chega atrasado. Né? Aí ele olhou para mim, arregalou o olho, assim, como se eu não tivesse percebido que ele tivesse chegado atrasado. Eu falei, porque eu preciso te ensinar a ser pontual com a tua turma. Se eu não for com você, eu não consigo te ajudar. E aí a gente discorreu ali sobre aquilo e tal, foi super legal. No outro dia ele chegou no horário, né, e veio me pedir desculpas. Eu falei, eu não quero que você me peça desculpas, eu quero que você aprenda. Né? Porque você achar que você pode chegar na hora que você quiser, né, não é legal para o que a gente está tentando formar com você aqui.
Então, essas situações, esses movimentos, esse olhar para essa pessoa, né, que na história dele normaliza algumas coisas, né, Dani? Precisa ser desconstruída, né, na formação dessa pessoa que vai liderar outras pessoas. E esse meu diretor, né, fez isso com a gente, assim, Marta, não é normal falar do seu colega. Então não faça isso. Se você está acostumada a fazer isso, comigo você não vai fazer. Né? E aí, isso me lembra de outra história sua. Eu e os meus queijos e rapaduras. Gente, vocês estão entendendo que quando eu vou trabalhar com ela, praticamente não é trabalho, né? É um aprendizado gratuito. Quase que eu que tô pagando para ir lá acompanhar a gravação dela junto. É uma troca incrível, Dani. Aí tem uma história sua sensacional que eu acho que, assim, para esse aprendizado, e é uma coisa que eu busco muito hoje, tanto no meu autodesenvolvimento como líder, quanto no desenvolvimento, na busca pelas pessoas que a gente contrata. A gente, graças a Deus, está crescendo muito rápido lá no Rugido e aí precisa de gente, né? E precisa de gente muito boa. E hoje em dia a gente prioriza não só a parte técnica, mas principalmente a questão da inteligência emocional. A parte técnica, muitas vezes a gente consegue treinar. A inteligência emocional é mais difícil, né? E aí eu lembro que você contou uma história sua que eu achei sensacional, assim, porque não é fácil. Mesmo a gente que é mais, né, que tem mais estrada, que tem mais jornada. Não, a gente é jovem, eu ia falar, a gente que é mais velha, não deixa com a gente. A gente que tem uma intensidade na história. Uma certa história, uma certa jornada. Mesmo a gente, às vezes é difícil ter essa inteligência emocional, né? Num jogo de cintura, às vezes, né? Shit happens. Pra não falar palavrão aqui em português. Imagina o pessoal que é mais jovem. E eu lembro que você contou uma história de um treinamento que você estava dando. E uma pessoa que estava no treinamento com você, lembra que você contou essa história? Que aí acabou falando com o microfone aberto. Como é que foi essa história? Remember? Sim. E você teve um baita jogo de cintura e continuou o treinamento e foi aplaudida de pé. E aí, isso, assim... Bom, conta que eu acho que, assim, como é importante você, muitas vezes, se mostrar vulnerável e se mostrar humano. Isso tem tudo a ver com comunicação, porque você estava num palco, exposta, num treinamento, e às vezes a gente acha que comunicação é só estar no online, é só estar na frente da câmera, é só estar no vídeo, só que o vídeo, o Instagram, o YouTube, o Spotify, o TikTok, o LinkedIn, whatever, é só uma continuidade de você no offline, de você num palco. Tudo é comunicação, né? Tudo comunica. A gente comunica mesmo quando a gente não quer. Com certeza. Então, para mim, aquilo foi uma lição de comunicação e inteligência emocional. Comunicação com inteligência emocional e se permitindo ser vulnerável e superando. Se você puder compartilhar com a gente. Sim. Então, eu estava num evento grande, assim, e tinha uma pessoa que, naquele momento, né, me liderava, e essa pessoa queria conduzir o evento. E na época, né, a diretoria não aceitou que fosse ela que conduzisse. Eles queriam que eu conduzisse. E aí tinha um porquê disso, né? Porque o público que estaria ali era um público com o qual eu tinha muito vínculo. Então, tinha toda uma questão de representar aquela fala, né, de ser aquilo que se dizia, né? Tinha uma questão ali de credibilidade. E essa pessoa não aceitou isso muito bem e a gente resolveu dividir o palco. Né? E na hora que ela entrou, ficou aquele silêncio. Na hora que eu entrei, né, as pessoas aplaudiram e tal. E eu fiz uma fala, as pessoas aplaudiram. E ela saiu bastante chateada com aquela reação das pessoas e ela estava com o microfone aberto. A gente estava usando aqueles microfones, né, de Madonna, né? E ela foi saindo, né? Quem que ela acha que ela é, essa menina e tal. E essa menina ela acha que ela é melhor do que eu, né? E tal. E
a gente desesperou porque o microfone estava aberto, então a gente estava com um público assim de centenas de pessoas e as pessoas escutaram e ficou aquele silêncio. Aquele climão. E aí o cara do áudio, em vez de baixar o microfone, ele saiu correndo atrás dela para desligar o microfone. E aí, enquanto mais ele corria, mais ela xingava no microfone. Aí ele fez assim, o microfone. E aí acho que a ficha dela caiu, ela desligou, alguém já tinha corrido na mesa e também fechado o áudio. E naquele momento, o diretor, né, nosso diretor na época, que exigiu que fosse eu a pessoa que conduzisse o evento ali, falou, pessoal, ele olhou para mim e falou, você consegue continuar? Eu falei, consigo. É claro, Dani, que dentro do meu estômago e do meu coração eu estava desestabilizada, assim. Mas eu não podia deixar aquilo acabar com o evento, porque era a abertura do evento. Uhum. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, eu fico muito ligada com as pessoas que eu treino, que é assim, qual é o teu objetivo? Porque tem hora que, como adulto, né, você vai ter que tomar decisões que você vai chorar como criança por causa daquela decisão, sabe? Assim, e aí ele falou, você consegue? Ele olhou para mim, você consegue continuar? Eu falei, consigo. E aí eu continuei, ela saiu, não apareceu no evento mais, porque ficou muito ruim. E aí eu continuei ali o evento e tal, né? Na hora que eu terminei a abertura, aquele momento, eles levantaram e me aplaudiram de pé. E quando eu saí do palco, eu desmontei, assim, eu chorei como criança, porque eu tinha sido muito ofendida por ela, né, naquele momento. Então, as pessoas não podem misturar que administrar, né, ter inteligência emocional não significa não sentir, né, Dani? Eu senti aquele dia. Eu me senti ofendida, eu me senti exposta, eu me senti excluída por ela, né? Porque ela tinha uma coisa comigo ali, né? Mas eu não podia deixar de fazer o que era meu objetivo, né? Que é uma coisa que a gente às vezes faz. Na hora do desafio, em vez de lidar com a emoção, né? Sentir aquela emoção, administrar aquela emoção, a gente às vezes para, a gente foge, né? E eu acho que essa escolha muda tudo, né? Eu escolho continuar ou escolho fugir, né? Naquele momento eu falei, eu não posso não fazer o evento, porque aí não tinha outra pessoa para fazer, né? Tinha que ser eu. E aí eu fiz a abertura e continuei, a gente fez, eram 2 dias de evento. Tem alguma técnica que você ensina aos seus coaches para isso, por exemplo? O que eu trabalho muito com as pessoas sobre inteligência emocional, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, né, Dani, é qual é a emoção que você está gerindo. Porque a gente confunde muito. Só para te responder, eu vou contar outro caso. Adoro! Outro caso. Eu fui contratada por uma empresa para atender 2 executivos, os principais executivos do negócio, o comercial e o administrativo financeiro. Os 2 tinham uma guerra entre eles. E eles estavam para ser demitidos, mas ambos extremamente competentes. E aí a equipe de RH falou para mim, falou, Marta, eles precisam conversar. Ao final, se a gente puder fazer uma imagem, a gente quer que eles se abracem. Eu falei, imagine 2 adultos, eu colocando eles para se abraçar, fiquei pensando comigo. E aí, quando eu fui fazer o diagnóstico com os 2, o que eu entendi? Um deles era um cara extremamente equilibrado, tranquilo, amável. O outro, altíssimo D, dominante, mandão e muito, muito competente. Aí, quando eu fui falar com esse mais dominante, eu fui ouvi-lo e falei para ele, falei, cara, o que você sente pelo teu colega, pelo teu par? Eu sinto raiva dele, porque ele é muito devagar, porque ele é lento, porque ele não faz a metade do que eu faço. Quem faz, e ele fazia assim, quem faz o trabalho aqui sou eu. E eu não sei o que você está fazendo aqui. E aí eu falei, cara, eu posso te dizer uma coisa? Eu acho que você está identificando a emoção errada. E já afastei, porque eu falei, vai me dar os 2 pés no peito, né? Ele falou assim, como assim estou identificando a emoção errada? Eu falei, você não tem raiva do teu colega. Ah, agora você virou psicóloga também? Você não era coach executiva? Eu falei, eu sou coach
né, empresarial, executiva. Mas eu entendo de gente, né? É meu papel. E, para mim, o que você sente por ele é inveja. Aí o cara Piorou um pouco piorou mais, um pouco né? mais. Porque de raiva para inveja ficou bem pior. Aí, Dani, ele ficou com muita raiva de mim. Eu percebi a boca dele tremendo, assim. E ele olhava para mim e falava, do que você está falando? Eu falei, porque você gostaria de ser amado como ele é. Ele falou, você está brincando comigo? Porque eu que faço o número, eu que faço tudo, eu que isso, eu que aquilo. Eu falei, exatamente por isso, você quer reconhecimento e você não tem. Porque você afugenta as pessoas e ele as atrai. Uhum. Então, nós precisamos identificar a emoção aqui para a gente tratar a coisa certa. Uhum. Então, a primeira coisa, Dani, que eu oriento as pessoas é assim, de qual emoção você está dizendo agora? Uhum. Você está com raiva? Você está com fome? Porque, às vezes, eu, por exemplo, quando eu estou cansada, minha tolerância baixa absurdamente. Nossa. Então, eu preciso... Fome, sono. Eu aprendi, por exemplo, eu sou uma pessoa muito simpática, né? No geral. É uma coisa. Não, mentira. É. Fake news. É sim, gente. Eu É sou sim. muito A gente simpática. dá risada. Mas, principalmente com a família, né? Com visita, né? Aquela coisa. E eu aprendi a dizer assim, o seguinte, dá licença, eu preciso ir descansar. Dá licença, terminei de almoçar, eu tenho outra coisa Eu pra aprendi a fazer. fazer isso com a minha filha. Né? Às vezes eu viro e falo assim, filha, eu tô com muito sono, muita fome, a gente precisa ir embora, tipo, agora. Aham, Porque por aí. eu Então, tô... e parece tem tão banal, né? né, Anne? Mas a Não, gente vem um vai... negócio dentro de mim que eu não consigo controlar, né? Impressionante. Eu tô aprendendo isso, assim, sabe? Então, quando você vai passando por esse movimento de identificação realmente da emoção, você lida com ela diferente, porque lidar com raiva é diferente do que lidar com inveja. Uhum. Verdade. É muito diferente, porque a raiva, ela precisa ser redirecionada para uma coisa mais produtiva, né? Inclusive, gente, sentir raiva é bom. É só saber canalizar, Só né? saber canalizar, né? Porque a gente demoniza a raiva e a raiva Verdade. é bem Pode ser um positiva. baita combustível. A raiva, por exemplo, me fez sair de onde eu morava, né? Para mudar a minha vida, né? Então, Que é outra história que é linda. outra história, né? É outra rapadura, gente. É outra rapadura. Mas esse caso, quando a gente identificou e ele aceitou, foi bem difícil ele aceitar que era inveja, o que era o problema? A inveja não é canalizar, a inveja é entender, é se aceitar e entender o que é que eu quero criar para também ser aceito como aquela pessoa. Uhum. Que comportamentos, que escolhas eu tenho aqui Uhum. para também receber o amor que aquela pessoa recebe, né? E aí, né, Dani, E que também eu não preciso estar muito lindo, assim, né? E que também não precisa estar no oposto, né? Não precisa estar no extremo, quer dizer, não precisa estar na sombra, porque tem isso também, né? Tem luz e certeza. sombra. Todo perfil tem sua luz e sua E sombra. a gente, às vezes, vai sentir mesmo, né? Uhum. Eu, muito pequena, entendi o que era inveja, né? Eu me lembro do aniversário de uma amiga minha, e aí eu me achava a melhor amiga dela, e ela esperando a outra amiga para cantar parabéns. Enquanto essa outra amiga chegou, ela pôs a amiga... Lembra quando a gente cantava parabéns em cima da cadeira, no banco, na mesinha? Então, Tenho essas fotos. sentou ela, subiu ela na cadeirinha, a outra coleguinha na cadeirinha, e eu fiquei lá, ela não me chamou, e ela abraçada com essa amiga. Naquele momento, Dani, hoje eu tenho consciência, mas naquele momento, assim, eu entendi o que é tocar a inveja. Por quê? Porque eu me senti excluída, eu queria ser aquela amiga, né? Uhum. Então, quando eu olho para esse caso, né, desse executivo, a experiência é muito parecida, mas numa dimensão de um cara que lidera 1.000 pessoas. Então, você imagina um cara que lidera 1.000 pessoas não conseguindo lidar com a inveja que ele sente do par. E o sentimento de solidão também, né? E você imagina o sofrimento rejeição. o sofrimento dessa pessoa e sendo extraordinário. Resultado top, postura top, assim, um cara extraordinário. E a empresa cogitando mandar embora. E a empresa dizendo, se eles não melhorarem isso, eles vão ser demitidos. Os dois. Porque
Aí eu também... É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Não adianta, resultado sozinho não... Sozinho não vai te manter, né? Principalmente se você não conseguir lidar consigo mesmo, né? Com que você imprime no outro, né, Dani? Qual que é a impressão, né, que você imprinta no outro, né? Assim, como líder, né? Você destrói o outro para chegar no resultado ou você constrói o outro para chegar no resultado? Uhum. Então, isso fala muito da nossa comunicação, né? Do quanto a gente escolhe. Eu amo o Viktor Frankl, que é um psicanalista austríaco, né? Que passou pelos campos de concentração. E ele criou uma teoria que se chama, né? Entre o estímulo e a resposta, você tem a liberdade de escolher. Então, você na posição de liderança, essa é uma coisa que eu também falo muito para as minhas turmas e para os meus clientes. Você é líder, desculpa. Cara, você lidera pessoas, né? Você vai precisar fazer um esforço diferente do outro. A responsabilidade é diferente. É diferente, Dani. Não adianta você achar assim, por mais que a gente trabalhe vulnerabilidade, e eu trabalho isso muito, eu busco também, sabe? Uhum. Mas eu preciso entender que muitas vezes, vou ser o farol que as pessoas não têm. Uhum. E o barquinho delas vai bater se eu não tiver aceso, né? Então, nessa posição, muitas escolhas precisam ser diferentes, por mais que elas nos custem um pouco mais, né? Então, um cara que lidera 1000 pessoas, que não consegue lidar consigo mesmo, ele precisa resolver isso. Porque isso vai refletir na comunicação dele. Ele né? está descendo no time. O time tá... Ele não vai chegar de uma forma com uma comunicação construtiva ali, não. Vamos por aqui, vamos por ali, leve, né? Ele vai chegar destruindo, provavelmente, né? E o mais incrível... Até porque ele falou o mindset dele, né? Ah, não, eu faço número, eu resolvo, eu executo, né? Então, provavelmente, ele chega com a mesma comunicação para a equipe, né? Com certeza. E o mais incrível, Dani, é que em outras aspectos e outras dimensões de hierarquia, quando ele percebeu uma pessoa se sobressaindo muito, ele sentia ameaçado. E ele sentia aquela sensação de exclusão. Uhum. Então, o impacto não era só com o par. Com o par, isso estava gritante, porque negócios estavam sendo impactados, né? Enfim, resultados estavam sendo mexidos ali por eles não darem certo. Mas com o time também existia essa sensação, né? Quando uma pessoa começava a despontar demais no time dele, ele sentia, opa, peraí, essa pessoa está aparecendo mais que eu. Isso é muito legal. Vamos falar sobre isso? Vamos. Contar uma história rápida. Uma vez eu estava num treinamento, inclusive de PNL. E aí tinha um discurso lá, a gente tinha que construir um discurso, tal, alguém tinha que ler. E aí alguém falou assim pra mim, e eu gosto muito de palestrar e tal, mas eu prefiro bastidor. Uhum. Eu gosto disso aqui, dessa interação, mas eu, no geral, gosto mais do bastidor. E aí alguém me perguntou assim, mas por que você não quer ler? Tipo assim, tava uma disputa lá, quem ia ler. Eu falei assim, não, tudo bem, pode ser. Eu recuei da disputa, não quis participar. E alguém falou, mas por que você não quer ler? Tipo assim, né? Você tem rede social, tem seguidor, tem não sei o quê, tem nanã. E acho que é natural que as pessoas pensassem, você gosta de holofote. Aí eu parei, eu falei assim, verdade, por quê, né? Será que eu tô deixando? Por que eu tô deixando de fazer essa escolha? E aí caiu minha ficha, eu falei assim, cara, porque eu acho que tem hora que é mais importante do que a gente brilhar é a gente saber fazer o outro brilhar. Isso pra mim foi uma baita lição no time. Então, assim, hoje, pra mim, quando eu era mais jovem e tal, nossa, aquela coisa, eu queria chegar na reunião, eu queria arrasar, eu queria aparecer mais, Hoje, quando tem uma pessoa da minha equipe que ela fala assim, cara, apresenta você o plano de comunicação, tipo, felizaça, assim, sabe? Genuinamente feliz de ver as pessoas se desenvolvendo e de ver que até é um alívio, né? Tipo, ufa, a empresa não depende. Obrigada. Obrigada, senhor. Então, assim, por vários sentidos, porque é gostoso desenvolver as pessoas, assim, quando você, né? Não sei se é uma coisa da maternidade, também não sei. Eu acho que, poxa, você não é mãe, mas você passa por isso, de certa forma, você é mãe de várias pessoas. De muito mais gente que eu. E aí, assim,
como que a gente chega nesse estágio? Como que um líder chega nesse desapego do ego de aprender a treinar pessoas? Pode respirar. Olha a resposta de milhões. Como líder, algumas dicas, porque eu tenho certeza que você treina vários líderes para isso. Eu tenho certeza que chega coach com o ego lá em cima, que você tem que falar assim, meu amigo, se você não aprender a treinar a sua equipe e deixar ela brilhar, você não vai nem subir. Porque é sobre isso. Eu tenho gente hoje que eu falo, cara, essa pessoa não entendeu que se ele não fizer o chefe dele, e não sou nem eu, é gente debaixo de mim, se ele não fizer o chefe dele brilhar, ele não vai subir, porque ele, inclusive, se queima na equipe. E com o cliente, porque fica aquela coisa, né, a pessoa tá querendo parecer demais. Sim. O que você faz com esses coaches? Então, você sabe que eu tenho vários clientes nesse lugar, né, que eu chamo, né, esse lugar que a gente se coloca, né. E aí eu tenho 2 cases para isso, né, específicos. Um caso, um diretor e uma BP de uma empresa me ligaram para fazer um trabalho com um gestor. E esse gestor é um cara que está sendo cotado para um próximo cargo, né, para um cargo de diretoria. Porém, ele acha que ele é bem melhor do que ele de fato é. Né? E aí eles estavam querendo me contratar para que eu contasse isso para ele. E aí eu falei, olha, a pessoa que vai contar isso para ele não sou eu. Hello. Porque eu não sou a pessoa que convive com ele. Né? Eu não sou a pessoa que tem autoridade e confiança dele. E legitimidade, né? Para dizer para ele isso. Eu posso ajudá-lo a lidar com isso quando vocês disserem isso para ele. Porque o que acontece, Dani? Esse lugar que a gente se coloca, ele está num negócio chamado eu cego. Né? Tá a tal da janela de Johari lá, né? Então, nesse eu cego, nessa ausência de percepção... Janela de Johari explica para quem está ouvindo a gente. A janela de Johari é uma técnica, né? Que foi inventada por 2 psicólogos. Inventada é ótimo, né? Foi criada por 2 psicólogos. E eles cruzam o que é conhecido pelo outro com o que é conhecido por nós mesmos. Né? Então, tem um eu que eles chamam de público, que é conhecido por você e é conhecido por mim. Tem um eu que é secreto, que é desconhecido por você, mas é conhecido por mim. Né? São os meus segredos. Tem um eu que é desconhecido, que nem eu nem você sabemos, né? a meu respeito. Eu só vou saber se eu experimentar alguma coisa que me provoque lidar com uma novidade, uma nova experiência e tal. Por isso, viver coisas novas é tão importante, porque a gente não tem ideia do que a gente não sabe. Né? E tem o eu que é o eu cego, que é o que o outro sabe, mas eu não percebo. Aí é o drama. Por quê? Esses são os feedbacks mais difíceis de serem dados. Quando eu chego para você e te dou um feedback que você não acredita nele, que você não o percebe, é muito difícil para você receber. Né? Entendi. Que era o caso desse... Que era o caso desse potencial cliente. Possível coach. Né? E eu tenho... E aí, enfim, eu falei para eles, pessoal, mas a gente estava te procurando exatamente para isso. Eu falei, pessoal, não é assim que funciona, e eu acho que não é assim que vocês devem conduzir com uma pessoa que você quer formar para uma futura direção. Você precisa ensinar para ela, inclusive, a dizer as verdades, né, que precisam ser ditas. As conversas difíceis, né? E tem um outro caso, que é o caso de uma pessoa que eu realmente fui contratada para atender, né? Que eu fui... a gente fechou realmente o processo, né? E essa pessoa é uma pessoa muito, muito arrogante. E ela é uma pessoa que ela acredita que ela é autossuficiente, ela tem plena consciência, e ela virou para mim na primeira sessão e falou assim, sabe uma pessoa que eu admiro? A presidente de uma empresa, não posso dizer aqui, né? A presidente X de uma empresa X, que falou o seguinte, perguntaram para ela, pessoas ou resultados? E ela falou, resultados é óbvio, pessoas a gente troca. Nossa. E ela começou a conversa comigo assim. E aí eu falei para ela, beleza, vamos pensar um pouco na sua história. Nesse momento, o que eu acho que é legal, Dani? A pessoa olhar para a história dela. E a gente tentar identificar nessa história momentos em que esse ser assim provavelmente deixaram ela bastante sozinha. Essa pessoa, em específico, é uma pessoa bastante sozinha.
ela não tem muitos amigos, ela não tem a equipe a favor dela. Inclusive, a equipe, com muita frequência, faz um motinzinho para ver se tiram ela. Ou seja, ela está justificando essa solidão para ela mesma. Exatamente. Então, nesse processo, né, eu vou trabalhando a consciência. Porque a pessoa precisa tomar consciência de que essa escolha tem uma consequência que não vai ser a melhor. Né? Então, escolher se manter nesse lugar onde eu sou melhor, eu sou autossuficiente. Eu não preciso do time. Não preciso do time. Inclusive, uso eu o tempo inteiro, né? Eu fiz, eu aquilo, não foi o time, né? Não fomos nós que fizemos. Então, se manter nesse lugar vai trazer para ela consequências, né? Então, o primeiro passo é buscar situações, evidências que tragam para ela uma conscientização. Porque a maior dificuldade é a conscientização. Por isso que feedback do eu cego, eu brinco com os meus clientes. Você precisa tirar foto e mostrar. Porque a pessoa não acredita, mesmo com a foto. Né? Eu vivi uma experiência dessa uma vez, do eu cego, quando eu era a long time ago. Imagina, foi ontem. Eu conto essa história muito nas minhas turmas. Quem for assistir o podcast depois que é meu cliente vai saber disso. Tá bom o som, né? da Marta, gente? Tá ok? Show. E aí, deixa eu aproximar aqui, né? Aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, bastidores, né? entendeu? E aí, Dani, eu estava nas lojas americanas, saindo das lojas americanas, aqueles negocinhos querendo me leva, né? E aí eu peguei um Kinder Ovo. E quando eu saí com esse Kinder Ovo na mão, porque eu ia comer o Kinder Ovo, eu encontrei um grande amigo meu. E ele olhou para mim, olhou pro Kinder Ovo, olhou para mim, eu falei, você aceita, né? E ele, sim. Pegou meu Kinder Ovo, abriu o Kinder Ovo e ia me dar metadinha do Kinder Ovo. Aí eu falei, não, pode comer. Tranquilo, não queria não. Imagina. Tô de dieta. Aí eu peguei, ele tá lá assim, e a gente conversando. E ele tentando montar o brinquedinho do Kinder Ovo. É real essa história? Essa história é real. Essa história é minha, de um feedback do eu cego. Eu achei aí, que era Dani, eu peguei o brinquedinho da mão dele, montei, devolvi pra ele e continuei falando. Ele olhou pra mim e falou, Marta, você viu o que você fez? Eu falei, não. Parei, olhei, Americanas lá em Uberlândia, né, que eu morava. Ela era numa praça bem grande, bem movimentada, era comum ter assaltozinho e tal. Eu olhei pro lado e falei, não. Aí ele, você não viu o que você fez? Eu falei, não. Você tá brincando comigo. Eu falei, o que eu fiz? Que bosta é essa? Né? Desculpa, gente. Olha, criança, tirem as crianças da sala. Da sala, revelações. Aí eu falei, ele olhou pra mim e falou assim, você me deu o Kinder Ovo? Eu falei, dei, né? Felizmente. Dei. Aí ele não falou, soube dizer não? Não soube dizer não. Aí ele falou, o brinquedinho era meu? Eu falei, era, né? Porque eu te dei o Kinder Ovo. Aí ele falou, você viu que você tomou o Kinder Ovo da minha mão, montou o Kinder Ovo como se eu fosse um idiota, me devolveu e me ignorou? Eu falei, cara, não vi. Ele falou, Marta, eu vou aproveitar para te dizer uma coisa. Você me faz sentir muito inferiorizado. Dani, quando ele falou isso para mim, eu parei de brincar. Lembra aquela cena do Batman? Tipo, nossa, né? Aí eu falei, cara, você vai me dar um feedback em frente a Americanas? Qual que é o problema aqui? Compra uma aguinha pra mim primeiro, né? Tipo, aí eu falei, a gente muito amigo, somos muito amigos, e naquela época nós já éramos amigos há uns 10 anos. E aí ele falou, sim, porque tudo você sabe, tudo você faz rápido, tudo você tem uma resposta, e poxa, é difícil conviver contigo. Aí você falou, também meu te amigo, amo. Por quê? Né? Tipo, também te amo. Né? Aí eu olhei e falei, cara, puxa, desculpa, né? Eu vou pensar sobre isso e tal. E o meu carro tá no estacionamento, tá fechando, eu preciso ir embora. Entrei no meu carro, a lágrima descia e tal, cheguei em casa, meu marido, o que foi? Falei, encontrei fulano na Americanas, ele me falou isso. Meu Deus, né? Você acha? E o meu marido, sim. Aí eu falei, pega o seu travesseiro, né? Vai dormir na sala, eu preciso ficar sozinha essa noite.
E aí, Dani, eu conto isso muito engraçado, né? Pra mim virou piada depois, mas na Nossa, época deve ter foi doído. muito doído. Nossa, Porque trator o em cima da gente. primeiro momento do eu cego, do feedback do eu cego, dessa consciência que a gente está falando dessa pessoa, né, que não se percebe, é exatamente a negação. Total, imagina. E aí eu entrei em negação. Falei, imagina, eu sou assim, porque eu estudo muito, porque eu me dedico, porque eu sou esforçada, porque eu trabalhava horrores já. E aí eu fui, né? Entrei na justificativa, entrei, fui percebendo. Eu fiquei, assim, dias lidando com esse feedback. Até que eu procurei por ele de novo. E aí eu falei, cara, a gente precisa conversar, porque você abriu uma porta dentro de mim que eu não estou conseguindo lidar. E eu preciso entender. E aí a gente teve uma conversa, assim, bem difícil. Mas aquilo para mim foi muito importante, porque eu achava que eu era esforçada, dedicada, veloz, muito boa de resultado e tal. Você encarava aquilo como algo... Você viu o lado positivo só, você não via a sombra, né? Eu não vi o lado negro da força, né? E aí, para mim foi muito importante, porque eu não tinha aquela consciência, né? Por isso esse movimento, né, da foto, né? Eu entendo ele ter aproveitado a oportunidade do Gente, ele foi maravilhoso. ovo, né, do Kinder Ovo, tanto que hoje todo mundo me dá Baita Kinder metáfora. Ovo. Se eu soubesse, Não, tinha eu tenho trazido, gente. tenho cliente que um cliente meu agora, meu Deus, cheguei lá na Páscoa, balde ovo. de Kinder Ovo, aí as minhas amigas mandando mensagem, Márcia, você ficou milionária, né? Por cada Kinder É Ovo. verdade. E aí, essa história, para mim, é bem marcante, porque ela fala de uma experiência minha, né? De não conseguir me perceber. Então, como é que eu tomo essa consciência? E como é que depois eu lido com a consciência de que, puxa, eu não sou isso tudo, ou isso tudo que eu sou tem um lado que não é legal, né? Tem um lado que precisa ser desenvolvido. E aí essa pessoa precisa buscar ajuda, Dani, porque feedbacks do eu cego, dificilmente a pessoa vai conseguir lidar sozinha. Porque geralmente são coisas que ela não tem noção, né? Então ela precisa de um processo de coaching, ou ela precisa até de uma terapia, dependendo do grau, né? Então, essa pessoa que eu disse lá no evento, né, que saiu me xingando lá no evento, era um caso desse. Tanto que a gente foi falar com ela sobre essa situação, ela ignorou a situação e ela achava que ela estava correta. E ela não achava assim simplesmente por ser arrogante. Ela achava porque ela entendia que ela estava certa daquilo, sabe? De que ela era certa. Então, como é que a gente vai... Que ela não ter sido escolhida justificava a atitude dela e que ela precisava ter sido compreendida. Basicamente. Né? Porque ela era um cargo superior ao meu, ela era muito mais competente do que eu no sentido, né, hierárquico, de tempo, de função. E exatamente por isso ela não devia ter tido aquela atitude, né? Vamos combinar. Por isso, né? Porque o que se esperava dela era maturidade, né? Lógico. E ela não teve maturidade, né? E aí é isso. E aí assim, essas pessoas dificilmente vão conseguir desenvolver talentos nas empresas. dificilmente. Então, esse tipo de liderança... E é comum encontrar essa pessoa na liderança? É. Infelizmente. Porque, né, alguns perfis de liderança, né, Dani, vão ter uma tendência muito impulsiva, né, vão ter tendências de resultado, de energia, que é ótimo, né? Sim. Mas a pessoa precisa ter autoconhecimento, né? Porque sem autoconhecimento, não segura, ela né? vai perder a dose, né? Então, entre atropelar as pessoas. veneno e remédio, a dose, né, faz toda a diferença, né? Então, ela pode atropelar as pessoas. E aí, quando a gente fala dessa comunicação, né, o quanto essa pessoa não tem consciência do que ela comunica, né, Dani? O que ela fala quando ela está falando? O que ela mostra quando ela está lidando com situações adversas? Porque a nossa comunicação, né, o que a gente fala é só 5%, né, das palavras. O resto é entonação, é presença, tom de voz, é corpo, postura, né? Postura, intensidade, né? Eu sou muito intensa, né, falando. Imagina.
Risadinha. Se você estiver ouvindo isso no Spotify, depois confira também no nosso canal no YouTube. No nosso canal no YouTube, vocês vão ver. Sigam lá. Mas é verdade isso que você está falando. Existem pesquisas, inclusive, que dizem que só 7% da primeira impressão que a gente forma, nosso cérebro forma sobre alguém, tá ligado ao que a pessoa diz, ao seu conteúdo. Só 7%. O resto é imagem, é visual, é tom de voz, é postura corporal, ou seja, linguagem não verbal. É tudo isso. E aí é um esforço muito grande se você... então eu vou aprender. Tem um livro maravilhoso, inclusive, né? Para quem quiser, anota aí. O manual... Como é que é? Manual do FBI de... gente, a pessoa é péssima de nomes. Eu não conheço esse. Pensa numa pessoa ruim de guardar nomes, sou eu. Depois eu vou lembrar aqui do nome direitinho, mas acho que é Manual de Persuasão da FBI. Lembrei. Uau. Só sobre... O título é péssimo, né? Porque assim, parece que você tá manipulando ali, mas é só sobre linguagem corporal. Ou seja, linguagem não verbal. Mas, gente, é muito chato. Imagina você ficar decorando que, então, se eu deixar o pescoço exposto, né, inconscientemente eu tô dizendo que eu tô numa posição aberta para você e que eu tô, né, assim. Então, poxa, você vai aprender um monte de truque, você vai... Não, se você tiver autoconhecimento, se você se desenvolver, se você tiver de fato numa essência lá mais equilibrada, mais de luz do que de sombra, naturalmente a sua comunicação, ela vai fluir de um jeito diferente. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Faz total, Dani. Inclusive, eu completaria tudo que você falou aí dos 7%, o que você sente quando alguém está falando com você. Porque aí a gente já entra em neurociência. Já é comprovado que os nossos neurônios se comunicam, né? E tem outras teorias que falam que a gente se comunica até 12 quilômetros. Né? A nossa rede de neurônios. Então, essa energia emitida, né, pelas nossas sinapses, ela vai comunicar. O que eu falo muito com os meus alunos, né, os meus clientes, é assim, o que você emite quando você está na frente dos teus liderados, do teu time. Quando você diz para eles, né, eu tô com vocês, você emite isso, ou você fala, eu tô com vocês porque me disseram que eu tenho que falar que eu tô com vocês. Né? Então, eu emito lê um isso, script praticamente, né? Script, aí ele lê uma revista nem tanto hoje mais, né, mas ele lê um livro bacana, aí ele começa a repetir aquilo, né? Mas ele não emite a frequência, Dani, de estou com você. Por isso que o processo é tão importante de coaching, né? Muito. Porque não adianta a pessoa vai lá, decora o seu Instagram, que aliás, né, gente, sigam, porque é uma rede social tão incrível. Muito, muito incrível, gente, olha. Né? Fica aí o merchan. Fica aí o merchan, me sigam. @ Marta Andrade. @martaandrade.oficial, né? Em todas as minhas redes, né? Canal no YouTube, LinkedIn, Instagram. Muito bem conduzido ali, inclusive. Não sei porquê, mas enfim. Não sei porquê. Né? Então, assim, não adianta a pessoa ir lá, decorar todo o seu conteúdo, que, aliás, seus vídeos são maravilhosos, por exemplo. E, cara, ficar tudo scriptado ali, se ela não passa por um processo de transformação. Isso aí. E eu não tô só, assim, lógico, né? Vender o peixe é bom, gente. Não tem nada contra vender, porque o trabalho da Marta é maravilhoso. Inclusive, tem gente da minha equipe que passa com a Marta. Isso aí. Um dia passarei eu também. Isso aí, tá? isso aí. Mas, assim, passar pelo processo é uma transformação, né? E é importante. Então, e é diferente do que, sei lá, e aprender um monte de coisa no Instagram, numa rede social, num livro, e ficar, né, repetindo. Você sabe que no treinamento de comunicação que eu ministro, né, Dani, é muito comum as pessoas... Quero dicas. Quero dicas. Vamos lá, Rugido Cast. Você sabe que eu estava falando agora, falando dessa última turma agora de trainees, eu pedi para eles se apresentarem no começo, né? E é muito natural um deles, eles virem scriptados, né? Assim, eles vêm e falam, inclusive porque eles decoraram algumas coisas do YouTube. E aí, em específico, um deles, né? Ele foi muito, assim, artificial, né?
E aí a gente foi caminhando ali no treinamento e tal, até que ao final, né, eles têm um outro momento em que eles precisam se posicionar novamente ali. E aí eu olhei para ele e falei, agora eu estou falando com você. Aí ele olhou para mim e falou, não entendi. Eu falei, por quê? Ontem de manhã, quando você se apresentou, eu estava falando com um avatar. Né? Agora eu estou falando com você e é disso que se trata liderar. É as pessoas entenderem a pessoa que está diante delas, a verdade que essa pessoa emite na direção delas, a credibilidade que essa pessoa emite na direção delas. Porque a gente vai ter ferramenta para como responder sob pressão, para como aumentar a credibilidade, para como motivar as pessoas. A gente tem muita ferramenta para isso, né, Dani? Mas a gente não tem ferramenta para a gente ser o que a gente é. Né? E ser o que a gente é não significa a gente ficar porra louca e falar assim, me aceitem, vocês vão ter que me engolir. Não. Nem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu nasci assim, você é sempre assim. Não, ser o que você é assim. Identificados os seus talentos, as tuas capacidades. Como é que você usufrui disso para tirar o melhor? Como é que você usufrui disso para persistir na direção do que você quer criar? Eu nasci assim? Não nasci assim, Dani. Eu nasci numa fazenda. A pessoa foi lá buscar manga na fazenda do meu pai, olhou para mim e falou, essa menina tem que ir para a escola? Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, não me deixa, ela vai me roubar. Eu tinha medo da professora. Por quê? Eu tinha medo de convívio. Né? Então, quando você escolhe outros caminhos e vai consolidando, porque entre a escolha mental e a escolha que eu falo que é a escolha que foi feita download, né? Ela atualizou, existe um caminho para ser criado, né, Dani? Então, eu escolho crescer, eu escolho mudar minha comunicação, eu escolho ser um líder diferente. Não é só a escolha dá a direção. Mas o que vai realmente concretizar e atualizar essa escolha no mundo físico é um novo comportamento, é o aprendizado, é a prática desse aprendizado, né, que a pessoa precisa ir construindo. Então, esse movimento que a gente vai fazendo, né? E aí, quando a gente volta para o tema comunicação, quando eu falo lá para os meus treinandos, né? Pessoal, vocês precisam falar com o sentimento. Vocês precisam alinhar sentimento, palavra e corpo. A gente estava gravando uma vez um gerente numa campanha de vendas e ele precisava falar, pessoal, então eu conto com vocês, né? E trazer a mão para frente aqui. E aí ele não concordava com a campanha. E aí, comumente, quando encerrava o vídeo, ele falava, pessoal, então eu conto com vocês. Ele fazia assim, né? Para quem está só escutando, ele negava, né, a campanha e tal. E aí foi muito difícil, até a gente chegar ao ponto de achar que ele estava zoando a gente. Assim. Eu falei, cara, poxa, vamos embora, vamos terminar, né? Nós estamos cansados, já gravamos esse vídeo umas 5 vezes, para com isso. Ele falou, não tô brincando, Marta. Eu tô falando sério, né? E eu falei, olha, o que está acontecendo? Ele falou, o problema é que eu não acredito na campanha. Eu não estou conseguindo comunicar. E aí, a gente precisa lidar com essas sensações, porque por muitas vezes nós vamos comunicar assuntos difíceis como líderes. Mas mesmo ao comunicar assuntos difíceis, eu estou sendo honesto ali com as pessoas, né? Eu estou comunicando realmente o que eu acredito e o que, não só o que eu acredito, mas o que a empresa precisa muitas vezes, mas eu estou sendo transparente com as pessoas, né? Então, nessa comunicação, além de toda a tua postura física, né, a tua entonação de voz, o teu movimento de expressão, eu preciso comunicar sentimento, né? O que eu expresso quando eu falo? As pessoas acreditam no que eu falo, né? As pessoas, elas estão comigo ali, né, naquela fala, né? Elas se identificam com aquela fala. E esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Porque a gente não quer muita conexão, né, Dani? E a ausência da conexão faz a gente se blindar demais, né, nos sentimentos. E nós precisamos lidar com esses sentimentos. Nós precisamos, como líderes,
lidar com eles, administrá-los, expressá-los muitas vezes, né? E fazer com que o nosso liderado também tenha esse espaço de liberdade para fazer isso acontecer, né? Senão nós vamos virar todo mundo doente, né? Porque é o que vem acontecendo nos últimos anos, né? O quanto o CID, que identifica doenças de origem mental e emocional, aumentou absurdamente nos últimos anos. Por quê? Porque a gente foi criando máquinas, né? E essas máquinas são humanas, elas não têm o mesmo parafuso, elas não são alimentadas de óleo, né? Elas precisam de outras questões a serem tratadas, né? E é por isso que eu falo, né, que eu treino a pessoa que usa o crachá do líder, né? Eu não estou ali para treinar líderes no sentido assim, só número. Tem número também, gente, bastante. Mas não olhar para essa pessoa assim, você precisa mandar, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Você não tem fórmula feita. Você não precisa nada, fórmula pronta. Cara. Não tem fórmula pronta. Você precisa aprender a fazer escolha. E o que é escolha de líder e o que não é escolha de líder? Escolha de líder muitas vezes tem a ver com escolher até pelo teu time. Uhum. Escolha de líder tem muitas vezes de escolher assim, ir um pouco mais tarde, né? Você passa por isso com muita frequência. Escolha de líder tem a ver assim, vai doer, mas eu vou ter que tratar isso. Eu vou ter que demitir aquela pessoa ali. Escolha de líder tem a ver com quando eu quero uma cultura que preza por família, por respeito, e eu tenho o meu principal diretor traindo a esposa com uma colega de trabalho. Eu vou precisar demitir esse cara. Já que o valor da empresa é família. Entendeu? Que eu vou estar escolhendo, eu lembro dessa história. Eu vou estar escolhendo pela cultura, né? Ou pela anticultura, né? Exatamente. Porque aí eu estou desconstruindo aquilo que eu estou pregando, que eu estou divulgando, né? Que eu estou buscando construir. E aí muita gente me pergunta assim, Marta, mas como é que eu escolho? Você escolhe na direção do que você quer criar. Sempre, Dani. Né? Eu quero emagrecer. Eu preciso escolher nessa direção. Né? Então, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Que exercício físico que eu vou fazer? Eu quero ser um líder mais respeitado. Você precisa escolher nessa direção. E lembre-se, entre a escolha mental e a escolha que é atualizada, você precisa aprender. Tem aprendizado. As pessoas chegam na minha sala... Não tem mágica. Não tem, né, Dani? E olha que eu tenho... Nem fórmula pronta, nem mágica, né? Não, e olha que eu tenho uma consciência sobre tempo muito diferente, porque eu acho que tempo, para mim, é conscientização. Se você tomar consciência, você pode mudar a sua vida de um dia para a noite, né? Quando aquela ficha cai, né? Agora nem ficha cai mais, né? Quando não, você faz download. Dá um Google aí, tá? Você que não entendeu, ficha cai. Ficha cai, né? Quando você faz download, né? Daquela consciência de que, por exemplo, eu falo muito nas turmas, gente, aprendizado cura e liberta. Amém? Né, gente? Não fica bravo comigo, não, porque eu gosto de Jesus demais. Então, amém, gente. Porque se eu aprendo, eu consigo entender que eu não preciso, por exemplo, me submeter a uma situação mais, Dani. Se eu aprendo, eu me torno muito mais rápido. Se eu aprendo, eu passo a usar o meu dinheiro a meu favor. Né? Então, o aprendizado, ele é muito transformador. Né? Sim. Por isso que entre uma escolha e aquilo que vai torná-la realidade, tem muito aprendizado, gente. Não adianta a gente achar que... E para sempre também, né? Vamos combinar. Porque sempre, as pessoas... Sei lá, eu acho que talvez a nossa geração ainda tenha essa visão de que o estudo, né? A gente fez a faculdade, fez uma pós ali, acabou. Gente, esquece. E você trouxe muito as soft skills e as hard skills, né, Dani? Muita gente vem me perguntar assim, Marta, que MBA que eu faço? Que mestrado que eu faço? E aí eu sempre faço uma pergunta, qual que é o seu objetivo? Porque às vezes, e não é desconstruindo MBA e mestrado, eu acho que é fundamental, mas é porque às vezes você está precisando de uma terapia. Adorei. Não está precisando de mestrado, meu irmão. Vai fazer uma terapia, verdade. sabe? Vai fazer um processo de coaching, vai buscar um livro
que vai te ajudar, porque Eu às sou a vezes favor você do tá bolsoterapia, gente. Não Juro é? por Deus. Tá bom. Não, eu faço terapia para o resto da vida. Eu tiro, sei lá o quê, mas eu não deixo de fazer terapia, assim. E eu acho que como líder, não tem aquela história de que todo psicólogo tem que ter o seu psicólogo? Eu acho que todo líder tinha que ter um psicólogo. Porque, na verdade, todo líder tem um pouquinho de psicólogo, né? Tem que ter. Porque o cara lida com situações Gente, eu já demiti uma adversas, pessoa, né? uma menina tão incrível tecnicamente, assim, tão competente, tão competente. A pessoa conseguiu acabar com o clima da empresa. Tudo bem que nós, né, não estamos falando de uma empresa aqui com 1000 pessoas, que nem as que você tá acostumada. Cara, você conseguir acabar com o clima de um grupo ali de, né? Hoje a gente muito tá em 10 considerável. pessoas só de pessoas fixas no escritório. É considerável, né? Total. E dá um dó, que você fala, poxa, essa pessoa precisava ali de um trabalho emocional, porque ela tem tanto potencial. E eu vejo muito isso hoje. Às vezes as pessoas com uma maturidade que você fala, caramba. Potenciais desperdiçados, sabe? Porque a pessoa não tem consciência, né? E querendo pular de fase, né? Aproveitando que tem filme de videogame agora no cinema. Querendo pular de fase, assim. Não, porque, né? Ou às vezes numa oportunidade que tá ganhando muita grana com pouca idade e aí não teve oportunidade de se desenvolver no soft skills e nem no hard skills. E aí você fala, poxa, tão complicado. Aí você entende a importância do seu trabalho, Marta Andrade? Exatamente. Aí que eu entro. Aí que você entra. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existem pesquisas. Estou te falando por quê. Tem executivos que a gente atende, por exemplo, que são pessoas incríveis e que ganharam voz quando começaram a trabalhar mais as suas redes sociais. E existem pesquisas de liderados falando assim, eu gosto quando eu vejo o meu líder na rede social porque eu sinto que tem uma conexão maior, tem uma transparência maior. Você acha que isso ajuda a pessoa ou atrapalha o líder a se comunicar com seus liderados? Em que momento que ajuda, em que momento que atrapalha, em que momento que... Porque tem muita gente que não tem uma empresa ali, né, que usa. 90% dos executivos que são C-level ali, que tem uma equipe, não tem uma empresa por trás fazendo uma gestão eficaz do seu conteúdo. Como é que esse cara... O que é importante, né? Qual que é o limite? Porque é um megafone que você tem na mão, não é? Total, imagina. Ô, Dani, eu tenho uma clareza imensa sobre isso. Ajuda se esse cara for coerente. Adorei isso. Porque, por exemplo, se eu começo a ver a sua rede social, você é a minha C-level, e eu começo a ver a sua rede social e você... C-level, desculpa explicar aqui, né? C-level, explica pra mim, por favor. Os altos níveis aí, né, gente? De gerente, de diretores, CEO. né? De CEOs, né? De pessoas que geralmente têm a equipes. média e alta liderança, né? Tá. Então, quando você trabalha... Se você lá no dia a dia não é nada daquilo que você está tentando vender nas redes sociais, você está cavando um super buraco. Cavando a sua própria cova. Sepultura. Por quê? Porque a dimensão das redes sociais também é muito ampla, né? Então, aí tem uma escolha muito importante que é pela coerência, né? Eu sou aquilo que eu comunico. Eu sou aquilo que eu falo lá no vídeo. Né? Eu sou aquilo que eu, de fato, estou tentando pregar. Né? Eu tenho essa reflexão assim com muita frequência comigo mesma, né? Porque... sendo redundante, né, comigo mesma. Porque eu tenho uma preocupação, sabe, dessa coerência, das pessoas verem a Marta que elas veem em sala, aquela Marta que elas veem lá no vídeo, né? Porque eu hoje, com certeza, ainda sou muito mais forte no presencial, né? Estamos buscando online, nessa. me ajuda, né?
Dá aquele follow, amigo. Né? Dá aquele follow, né? Mas você sabe que tem um lado disso, que você tá falando que é curioso, que uma vez uma colaboradora falou pra mim, eu achei fofo até, assim. Ela falou, nossa, porque de fato, assim, hoje, por exemplo, ontem, segunda-feira, geralmente eu sou abduzida. Que é o meu dia de uma reunião atrás da outra. E muitas vezes eu não consigo aparecer tanto nas redes. E ela falou assim pra mim, nossa, você é muito mais do que aquilo que você mostra nas redes sociais. Fofa. Que legal, né? Mas assim, eu acho que quando é isso, ok, o problema é o contrário. Isso. Quando a pessoa mostra que ela é muito mais incrível na rede social do que ela de fato é no off, sabe? Então, eu acho que a sua questão, né? E você tá com uma presença muito incrível lá. Mas eu vejo coerência no seu conteúdo, quando você aparece, né? Claro que você podia estar aparecendo mais um pouquinho nos stories, aquela puxada de orelha básica. Puxada de orelha ao vivo no podcast. Mas tirando isso, não, brincadeira. É isso, sabe? Não é que você tá sendo incoerente, é que você não tá tão exposta. Sim, mas você não tá sendo incoerente. Eu acho que essa sua definição é incrível, sabe? Porque é uma questão diferente a incoerência da quantidade de você estar exposta ou não, sabe? Sim. Porque tudo na vida, e aí eu acho que é fica a dica, é uma dica importante do fundo do coração aqui pra você, tudo é um recorte. Mas tá mostrando só o que quer no Instagram, no YouTube, tudo é um recorte. Desde a época da câmera fotográfica da Kodak, nem tô nem falando da automática lá, eletrônica, nem celular, gente. Desde que a gente revelava o filme, a gente escolhia a pose, a gente escolhia o ângulo, a gente escolhia a paisagem. E hoje, a mesma coisa. Isso aqui, a câmera do celular, você escolhe do mesmo jeito. Você aumenta, você amplia, você escolhe o ângulo, você coloca um filtro ou não. Então, tudo sempre, desde sempre, tudo é escolha, tudo é um recorte. Então, o que você quer mostrar? Por isso que é importante essa presença que você está falando, essa consciência do líder que está ouvindo aqui a gente, de quem quer ser líder, quem está ouvindo porque quer ocupar uma posição de liderança, na rede social, na comunicação do dia a dia, no offline, num palco, num treinamento. Porque às vezes a pessoa vai falar, mas o palco... Tá, gente, mas se você estiver dando um treinamento ali para 5, 10 pessoas, você tá tocando vidas, é responsabilidade. Você precisa de uma comunicação eficaz, você precisa de, né, se desenvolver, de ter um autoconhecimento, de, se possível, ter passado por um processo de coaching. Consciência do impacto, né, Dani? Porque a gente impacta... Porque pensa assim, você é desdobrável, eu sempre falo para o líder, né? O que você faz com o teu colaborador chega no filho dele. Sabe? O que você faz com o teu colaborador chega na forma com que ele trata a esposa dele. O relacionamento dele. A gente está falando tanto de diversidade, né, Dani? O que a gente faz com a forma com que a gente trata o outro vai diretamente impactar no nosso processo de lidar com diversidade. E diversidade nas formas mais amplas, né? O quanto lidar com perfis diferentes, nós estamos falando de diversidade, né? Vai lidar com um dominante, um estável. Nossa! Meu Deus, assim, eles são completamente diferentes. Aprendizado da minha vida. Não é? Completamente diferentes. A gente está falando de como a gente conduz. Vou mandar um beijo aqui pra Bruna, minha líder linda na Rugido. Ela fala, outro dia a Bruna virou pra mim, Bruna passa por um processo de coaching com a Marta. E aí ela falou assim no outro dia, nossa, agora eu tô entendendo por que você fala que é diferente lidar com o analítico, né? Porque ela tá com o liderado analítico, acho que mais analítico que ela. Eu falei assim, agora você entendeu o que eu passo. Entendeu? Tá, imagina que eu tenho que me trabalhar. Ela falou assim, eu vejo quando você fala comigo. Então, assim, cara, assim, pra mim, eu suo quando eu vou falar com um perfil diferente do meu. E assim, haja trabalho, gente. Haja trabalho, né? Porque aí a gente entra num processo até da tal da empatia, que não é tão fácil da gente ser empático, né, Dani? Eu acho que a empatia
é até bem bacana, né? Mas não é um processo fácil. Sim. Eu acho que a gente compreender, a gente tentar lidar conosco, né? E lidar com o outro, mas a gente se colocar no lugar do outro é muito difícil, porque você não tem noção do que é ser um alto S. Não tenho. Noção. Nunca terei. Não tem mesmo. Porque eu não nasci assim. Né? Eu tenho, no máximo, eu posso me esforçar. Eu tenho né? uma pessoa na minha equipe que é extremamente analítica, né? Então, é uma pessoa que me faz, assim, 5 perguntas, 10 perguntas, né, sobre uma coisa, e aí ele fala assim, só para eu entender. Né? E aí, eu penso assim, meu Deus, né? Que coisa mais incrível, porque eu sou uma pessoa muito rápida, né? Eu falo rápido, eu sou rápida, eu decido rápido, e às vezes decido mal, né? E aí, ele é uma pessoa mais... como é que é este contrato? Como é que é esta forma de pagamento? Mas nós vamos fazer como? E aí, detalhe, ele te puxa para um outro negócio que não é o meu ponto forte, que eu fazia até então, mas que hoje ele faz com maestria. Ele é infinitamente melhor do que eu nisso. Assim, amo, só faço Você assim. sabe que toda a nossa equipe de redatores, né? que são jornalistas, a gente optou hoje, todos têm um pouco de analítico. Por quê? Porque a pessoa que vai olhar no detalhe o texto. Eu não tenho essa paciência. Não tenho essa paciência. Então, eu preciso de alguém que tenha esse perfil de olhar no detalhinho. Então, a equipe de conteúdo, propositalmente, a gente olha. Já a equipe de atendimento não pode estar no analítico ali, né? Tem que ser mais rápido, tem que decidir, tem que ter jogo de cintura, porque, né, lida com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, e ter a consciência, né? Você falou de diversidade, por exemplo. Será que a empresa está preparada para... agora eu vou... ESG, né? A pegada agora é ESG, então eu quero ser... Mas será que a empresa está preparada para ter essa diversidade? A gente acabou de passar por um caos aí de comunicação na Disney, que colocou diversidade na comunicação deles e começou a receber uma saraivada de críticas, porque no dia a dia não é assim. Então, acho que quando a gente tem essa presença... o ser antes de parecer, seja na liderança, seja numa empresa, e quando a gente leva isso para a comunicação, isso é muito importante. Total. Na pessoa física, na pessoa jurídica. Total. Né? Porque aí é exatamente essa coerência, né, Dani, entre o que você fala e o que você faz. Né? E o que você provoca no outro, o que você faz o outro sentir. Tanto que comunicação não é o que você diz, né? É o que você faz o outro sentir. Né? É como o outro se sente quando ele te ouve, né? Quando ele está na tua presença. Né? Qual é o impacto que você causa, que a tua presença causa? Né? Quando você falou de transformação, eu trabalho muito com a palavra transformação e, ao mesmo tempo, revelação. Que é assim, o quanto você sabe sobre você mesmo, ou o quanto você sabe sobre alguém que você gostaria de ser. Porque às vezes a gente está buscando identificar dentro de nós alguém que a gente acha que teria que ser. E a gente conhece pouquíssimo de quem a gente de fato é. Né? Então, por isso essa incoerência. Né? Porque aí, por exemplo, né, quando eu me referi a esse meu trainee, quando ele foi se apresentar, uma incoerência total, porque ele está falando de uma expectativa que ele acha que as pessoas têm a respeito dele. E aí, Marta, ele é uma pessoa errada? Não, ele não sabia. Ele achava que estava certo. Não tinha presença, E aí, né? quando eu falei para ele, eu falei, vamos mudar isso, tira agora a capa, pode tirar, né? Vem agora com a tua roupa mesmo. Né? E aí, quando ele falou sobre ele de verdade, a conexão foi outra. Outra, Dani. Outra. Tanto que a gente faz isso no dia a dia, quando a gente conhece alguém que a gente se interessa, que a gente conhece um amigo, que a gente viaja e conhece gente diferente. Você se conecta com algumas pessoas e com outras nem tanto. E, geralmente, as pessoas que são mascaradas, né, que vivem nesse avatar, assim, tentando demonstrar uma expectativa ou suprir uma expectativa, elas estão numa comunicação que não conecta. Né, porque fica naquela imagem. Tanto que não tem receita, né? Tem gente aí nas redes sociais que eu jamais seguiria e que
por lidarem com suas verdades, com seus jeitos de ser, tem milhares de seguidores. Uhum. E tá tudo certo. Porque Sim. aquela pessoa... Tem audiência para todo mundo, Você né? e aí tá tudo certo, né? O que eu busco muito com os líderes que eu treino é tenha consciência do seu impacto, né? E as escolhas que você faz, elas vão, de fato, construir ou até destruir. Né? E aí você precisa ter consciência, inclusive se você está criando para você ou se você está adoecendo você, né? Com o que você escolhe. Nesse sentido, né? Nesse sentido, né? Nessa hora você encolhe na cadeira, você que tá aí ouvindo a gente e pensa, meu Deus, vou mandar um direct amanhã pra Marta. Pegou a dica? Gente, olha só, quero saber, mensagem final, que você... Para fechar, para encerrar, 3 dicas que você daria para esse líder que está ouvindo, ou quem quer ser líder, ou aspirante a líder, que está se preparando para liderar, porque não é primeiro de tudo, não é fácil, tá, gente? Primeiro de tudo, né? Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é se autoconheça. Invista mais em você, no sentido de o que eu gosto, o que são as minhas facilidades, o que eu, de fato, faço bem, né? E outra coisa muito importante, não existe modelo de liderança. Eu tenho aí no meu currículo milhares de líderes que eu treinei pessoalmente, né, Dani? E tem gente incrível que é auto S, auto C. Tem gente incrível que é auto I, que é auto D. Então, as pessoas têm... Não lidere achando que existe o perfil ideal. Só existe um estilo de liderança, né? Exatamente. Não existe o perfil ideal. Existem ações ideais. É diferente. Opa, que ações? Né? Ações. Por exemplo, se eu quero liderar, eu vou precisar lidar com as pessoas. Né? Tá. Então, não adianta eu me furtar de não lidar com pessoas. Eu não gosto de lidar com pessoas. Eu sou auto S, auto C, auto I, eu não quero lidar com pessoas. Então, desculpe. Não seja líder. Né? Vai procurar outro negócio, sabe? Desculpa. Você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com situações difíceis, você vai ter que acompanhar números, você vai ter que lidar com líderes que vão te cobrar posturas, né? Você vai ter que ter escolhas, né, Dani, na direção daquilo que o negócio precisa, daquilo que a tua área precisa, né? Então, dependendo do setor que você estiver liderando. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Segunda coisa, não existe perfil ideal, né? Existe escolha de ações que vão te levar para aquele resultado, porque você mesmo na sua vida deve ter tido tipos de líderes completamente diferentes. Eu tive líderes totalmente diferentes, tranquilos, calmos, intensos, né? E com todos aprendi bastante, né? E a terceira coisa é aprender sempre, sabe? Aprendizado sempre, né? Então, autoconhecimento. Mesmo com aquele líder que você considera um desafio. E aí... Porque eu tenho certeza que quando você falou agora, assim... tem um hashtag, cara, eu lembrei que vários líderes que foram incríveis e vários que foram desafios e mesmo com esses... Talvez com esses foram os que eu... Os que eu mais... os que eu mais aprendi. Mas tem uma coisa muito legal. Se você tem uma pessoa na sua vida que está te desafiando muito... provavelmente essa pessoa está te trazendo um tema que é teu. Sabe? Nem foi... Mas, né? Mas enfim, o próprio líder ali, né, que você percebe que precisa aprender, enfim. Eu acho que o aprendizado, ele vai libertando a gente e deixando a gente com uma zona de conforto muito maior. Porque zona de conforto é bom demais da conta, né? A gente mete o pau nela, mas ela é uma delícia. O problema é quando a gente não aumenta ela. Porque a gente tem que ter capacidade de trazer cada vez mais coisas para dentro dela, porque é no conforto que eu tenho domínio. Então, não é zona de conforto para mim, é zona de domínio. E a minha zona de domínio tem que estar crescendo cada vez mais. Porque o que é que eu domino? Eu domino fazer um feedback, eu domino fazer um planejamento, uma escala de trabalho, uma contratação de pessoas. Se eu não domino, isso vai me deixar com ansiedade, com insegurança. Então, eu preciso aprender a dominar. Né?
Então, não é necessariamente perfil, mas é a escolha que você vai fazer de trazer para dentro do teu espaço, que vai ficando cada vez maior com o aprendizado, os aprendizados que vão te conduzir para uma liderança forte. Né? Se você decidiu que vai liderar pessoas, né? Se você fez essa escolha, se você está tendo essa oportunidade, isso acontece muito com sucessor, né? Que às vezes a pessoa não tem um sucessor, ela tem um... Como é que é o nome? Quando você tem um filho que ele é seu... Herdeiro? Herdeiro, né? Às vezes a pessoa... Eu tenho muito cliente assim, né? A pessoa ela tem herdeiros, mas ela não tem sucessor. Sucessores. E tem herdeiros que querem estar no negócio. E tem herdeiro que não, né? E tem herdeiro que não. Caiu lá no meio de gaiato. Então, aquele herdeiro que quer estar no negócio tem aprendizados muito grandes para ele adquirir, para ele realmente estar parrudo para aquela posição, né? Então, é isso aí. Uma frase final. Tem tanto tema que a gente não conseguiu abordar pelo Deus, tempo. né? Não conseguimos falar de Olha, engajamento, não conseguimos falar de tanta algumas coisas. Né, Mas assim, puxa vida. Frase final que você deixaria? Frase final? Um recado. Um recado final? As escolhas que você faz agora criam a liderança que você está tendo. Né? Então... Se não está tendo o resultado que você quer, você está escolhendo as coisas erradas, precisa mudar esse lugar aí. Né? É sobre isso. É sobre isso. Bom, @martaandrade.oficial em todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Gente, me ajuda aí. Você que está ouvindo esse podcast, nem que seja para me ajudar. É só você ir lá e Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Você Também, nunca te pedi nada. Ó, se você ainda não assinou o Rugido Cast, você entendeu por que você precisa assinar agora no Spotify, no YouTube. E eu te espero, te encontro no próximo Rugido Cast. Beijo, até mais.